E aqui a gente tem um caso muito interessante, eu convido você a prestar atenção nesse vídeo para você entender. Tem a ver com o que a gente fala no canal, tem a ver com o sistema de repressão criminal, tem a ver com investigação, processo e condenação criminal. A ex-deputada federal Flor de Lis participou de um evento lá na cadeia, ela cumpre pena, ela foi condenada a mais de 50 anos de prisão, portanto ela cumpre pena, participou do evento, perdeu e deu uma entrevista ao jornal o Globo. Na entrevista ela disse que não matou o marido dela e fala algumas coisas em relação ao marido que ela matou ou que a justiça a condenou por ter cometido. Na verdade, o tribunal do júri a condenou, então ela foi condenada pelos jurados nos termos da Constituição, do Código de Processo Penal, tá aí. O que eu quero dizer? A negativa de autoria é muito comum em se tratando de persecução criminal. Você não vai ver ninguém confessando, ou muito raramente você vai ver uma pessoa confessando a prática de um crime. Quem dirá um crime tão grave quanto esse? Porque além do sistema de persecução criminal, além do judiciário, além do sistema legal, de uma forma como um todo, buscar a punição da pessoa que comete um crime dessa gravidade, também existe uma sanção moral. Porque, veja, se a pessoa é condenada por um crime grave e não tem como ela mais se resignar contra a pena, ela vai ter que cumprir, a ela resta se defender moralmente. Então, a condenação é injusta. Eu sou inocente, mas a condenação é injusta. Você, pelo menos moralmente, ela insiste na defesa, ainda que isso não tenha repercussão nenhuma em se tratando das questões externas à moral, porque a moral é algo interno, é algo muito subjetivo, é parte de uma convicção individual. Vamos ver o vídeo dela aqui e aí a gente vê como isso de fato existe e é algo presente. E eu digo porque eu há muitos anos trabalho no sistema criminal, mais de 15 anos, fui policial militar, trabalhei no Poder Judiciário como técnico judiciário, depois trabalho agora como delegado de polícia, professor de curso de direito na esfera penal. Então vejo que nos processos criminais essa é a realidade que nós encontramos. Ninguém condena. O que claro, traz muitas dificuldades também a sensação de satisfação da justiça, na medida em que o indivíduo não confessa, ainda há muitas pessoas que ainda vão supor a inocência do indivíduo, apesar da justiça tê-lo condenado. Você não matou o seu marido? Não. A primeira pergunta que a entrevistadora faz é justamente essa: você não matou o seu marido? Veja aí. Você não matou o seu marido? Não. Não. O meu maior desejo hoje é que ele estivesse vivo para responder as minhas perguntas, as minhas indagações, porque eu sei a esposa que eu fui. Eu fui a esposa da Bíblia, eu fui a esposa de Deus, eu fui a esposa que amava e respeitava. Eu nunca retruquei a um mandado dele. Eu respeitava e obedecia tudo que ele queria. E tudo que ele desejava que eu fizesse, eu fazia. Eu sempre fui obediente, porque dentro de casa eu tinha como sacerdote também. Ele é meu sacerdote na igreja e meu sacerdote em casa também. Como é que você vê sua vida hoje, depois disso tudo, com relação aos seus filhos e tudo? Eu deveria ter trabalhado menos, mas como eu queria dar tudo rápido para eles, uma vida melhor, porque a vida roubou muito dos meus filhos, roubou muito. Você não matou o seu marido? Não. Meus caros, é isso aí. Cadeia é uma coisa que eu sempre falo, e inclusive quando a gente prende alguém, cadeia é um negócio pesado. Não é uma coisa simples, não. Não é uma coisa simples, não. Não adianta ser relativizado. E a negativa, ela persiste. Às vezes, para quem eventualmente tenha trabalhado na persecução, tenha trabalhado na investigação, essa pessoa tem absoluta convicção. Mas às vezes pessoas leigas, pessoas que conhecem aquela pessoa que está sendo acusada, podem ter um juízo diferente, porque o juízo delas às vezes se pauta mais pelo conhecimento, pela amizade, pela proximidade. É claro, o caso aqui da ex-deputada é muito diferente porque a repercussão que tomou, é claro que isso acaba gerando, de uma forma geral, um senso de autoria mesmo, um senso de condenação, portanto aquela pessoa acaba tendo que ser condenada e não há, ou há poucas pessoas que iriam defender, não acreditar no sistema judiciário. Veja que se não tem a ver com o que a gente fala sempre no canal. Esses processos políticos que são ventilados, que acontecem. E, por exemplo, há sempre a negativa por parte daquele que está sendo um alvo de uma ação policial. E isso não é agora. Se você volta alguns anos, 2013, 2014, por exemplo, quando
se intensificaram as ações da Lava Jato, operação, condução coercitiva, busca e apreensão, prisão, delações. O que aqueles que estavam sendo processados diziam? Que eram inocentes, somente confessava quem fazia as delações. Os demais todos negavam. Né? Não estou dizendo que é a mesma coisa dos processos que estão aí, mas é natural daquele que está sendo alvo de uma ação policial, de uma persecução criminal, negar, porque a primeira defesa é justamente a negativa. Você vê, a mulher foi condenada, a filha dela também foi condenada aqui há mais de 30 anos, salvo engano. A filha da ex-deputada, da Flor de Lis, foi condenada há mais de 30 anos, e ainda assim ela vai insistindo na negativa de autoria, porque é o que resta de fato, é negar a autoria. Não há mais como se resignar contra a condenação, vai ter que cumprir, mas ainda permanece com aquela retórica da inocência, de que pelo menos moralmente mantém-se íntegra, de que está sendo injustiçada, de que a justiça de Deus será a melhor. São coisas que, para quem convive com esse tipo de atividade, né, de persecução criminal, é algo muito simples. Eu digo, para mim, é algo muito simples, né? Muito simples porque a gente vê isso no dia a dia, né? E as pessoas vêm com outras convicções. Uma coisa, por exemplo, só para a gente concluir, uma coisa que eu percebo de convicção que as pessoas têm, às vezes elas já identificam o autor de determinado crime. Só que um trabalho conduzido pelas instituições revela que o autor do crime não é aquela pessoa que um ou outro tem convicção de que foi, mas uma outra pessoa que não estaria inserida naquele contexto. E as pessoas que já criaram uma convicção, não, quem cometeu o crime foi fulano, não conseguem acreditar que a investigação da polícia revelou que foi outra pessoa. E aí a polícia, de repente, até cumpre alguma ação contra aquele que a polícia sabe que é o autor, e as outras pessoas desconfiam, acham que a polícia está manipulando, porque elas não conseguem se convencer de que o trabalho da polícia resultou na demonstração de um autor, mas que não satisfez a convicção individual que aquela pessoa tinha, né? Isso é muito comum em alguns outros casos, e eventualmente a gente vai falar mais disso aqui. Mas tá bom? O que você acha da ex-deputada Flor de Lis? Você acha que ela é inocente? Ela diz que é inocente, a gente vê no início aqui. Ela diz que não mandou matar. O que você acha? Deixa aqui no campo dos comentários qual é a sua opinião a respeito desse fato. Beleza? Forte abraço e até a próxima.